Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E o tema do nosso vídeo de hoje é novamente a remoção de escorridos no verniz. Bom, esse é um tema recorrente no canal aí, pessoal. Muitas pessoas têm dúvidas, me trazem dúvidas a respeito da remoção do escorrido. E eu já tenho um vídeo no canal onde eu demonstro, numa área bem pontual, a remoção do escorrido do mecanismo mais simples, ou seja, sem a utilização de um controle de lixamento para fazer essa remoção do escorrido. Um escorrido bem simples, com dicas básicas aí, como o fato do uso do taco rígido para remoção de qualquer tipo de escorrido aí. E nesse vídeo a gente vai estar trabalhando a demonstração de um escorrido extremamente severo, com muitos defeitos na pintura, onde certamente a utilização de um controle de lixamento para você ver com mais exatidão, com mais clareza a remoção do escorrido e trabalhar isso de uma maneira mais segura, vai fazer toda a diferença no acabamento final da peça que a gente está reparando. Primeiro de tudo, o que causa o escorrido numa pintura automotiva, o escorrimento do verniz? Primeiro ponto pode ser o fato da falta de aderência na pintura que você está trabalhando, ou seja, se você lixou com uma lixa 1200, com uma lixa muito fina, e você não tem uma ancoragem suficiente para a aplicação do verniz. Porém, esse é um cenário mais isolado, que aparece muito no processo do retoque da pintura automotiva, onde o pessoal inverniza a peça inteira após um lixamento 1200, ou um pouquinho mais suave, ou um pouquinho mais agressivo. O principal ponto que causa o escorrimento é realmente o fato de uma demão muito carregada, pessoal, especialmente a primeira demão, onde você carrega muito o verniz, deixa a vazão de fluido muito aberta na tua pistola de pintura e passa ela muito lentamente na peça que você está pintando. Então isso faz com que o verniz escorra facilmente já poucos segundos ou poucos minutos após a aplicação da primeira demão. Então a primeira demão ela tem que ser um pouquinho mais rápida, você tem que dar uma passada um pouquinho mais rápida da pistola na peça, para que você tenha uma ancoragem suficiente para a segunda demão. Na segunda demão aí sim você carrega um pouco mais e na terceira também. Porém, o escorrido ocorre muito no caso do excesso do fluido, excesso de vazão de produto e uma passada muito lenta na peça, carregando muito de verniz a peça já na primeira demão. O verniz ele tem uma consistência muito mais aguada, muito mais aquosa do que uma tinta PU, então o verniz ele escorre bem mais fácil do que uma tinta PU. Qual que é a dica para evitar isso? É você fazer o correto acerto da tua pistola de pintura e testar antes num papel para teste ou numa área para teste que você tem ali, semelhante à peça que você está pintando, esperar alguns segundos ali após uma passada da pistola para ver se não vai escorrer em nenhum ponto. Se não escorrer, é sinal que tua pistola está corretamente configurada e você pode fazer a passada exatamente daquela maneira que você fez na área que você está testando a regulagem da tua pistola de pintura aí. Mais dicas como essa a gente vai passar nos vídeos de pintura automotiva, bem como eu já passei nos vídeos de como usar a pistola de pintura. Tem diversos vídeos aí no canal que você pode estar procurando para assistir e tirar essas dúvidas sobre o uso da pistola de pintura e como evitar esse tipo de transtorno no momento da pintura. Outro ponto que pode acarretar problemas também na utilização do verniz, na aplicação do verniz e pode causar o escorrimento, é o fato de você fazer a diluição do verniz, utilizar um diluente, um thinner ali para diluir o verniz. Por N fatores você resolveu diluir o verniz aí, pode ter certeza que isso pode facilitar o escorrimento do verniz e acabar com o teu trabalho no momento da pintura. E para finalizar, a gente falou bastante entre as demãos aí, principalmente do uso da pistola aí com uma regulagem bem carregada no momento da primeira, da segunda demão ali, causando um excesso de produto e facilitando o escorrimento. Realmente entre as demãos você pode ter algum erro nesse sentido, pode carregar um pouco mais, passar muito lento com a pistola muito carregada numa área ali, numa passada, e depois de alguns segundos ele escorrer, mesmo lá na demão final, na segunda ou terceira demão lá, acabar ocorrendo o escorrido em algum
ponto localizado ou em algum... Então agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que pode causar o escorrimento, a gente está aí com o defeito, um defeito crônico, um defeito muito severo, que certamente não valeria a pena eu fazer qualquer tipo de remoção do escorrido em si, mas sim voltar para a parte da pintura e refazer a pintura na peça como um todo. Porém, a gente precisa mostrar para vocês qual que é o mecanismo de remoção do escorrido nessa área. Partindo então para o defeito que a gente tem aí, pessoal, a gente tem um escorrido bem grande, um escorrido bem severo, dentre outros defeitos que tem nessa peça aí que eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, vou falar um pouquinho depois para vocês. Então a gente tem esse escorrido severo aí, aconteceu o escorrido, pintamos a peça escorreu. O que se deve fazer na hora que você tiver esse problema aí na pintura? Você deve primeiramente esperar o tempo de cura entre as demãos, dar as 3 demãos na peça. Obviamente que se aconteceu num local bem localizado ali, aconteceu em poucos pontos da peça, você pode trabalhar isso no polimento depois. Se escorreu na peça inteira, tem defeitos muito crônicos, muito severos, certamente não vale a pena nem você continuar a pintura, você já sabe que você vai ter que repintar a peça. Você não vai conseguir remover todos os escorridos de toda a peça se for de uma maneira muito forte, se ela escorreu na peça inteira. Então se você tem um ponto localizado, volte para o teu setup da pistola de pintura, acerte ela corretamente e procure não cometer o mesmo erro que você cometeu anteriormente para causar o escorrido. Normalmente, diminuindo a vazão de fluido, você vai solucionar isso. Escorreu ali na segunda, terceira demão, faz o processo correto da pintura, espera o tempo de cura para o verniz para aplicar uma nova demão e aplica uma nova demão localizada nessa área, tá certo? Para quê? Para você ter um pouco mais de produto, um pouco mais de verniz naquela área ali e ter uma maior margem para o lixamento, para correção no processo do polimento técnico em repintura. Fez isso, deixou a peça secar, secou por completo o teu verniz ali, já está pronto para o polimento. Como é que a gente vai trabalhar? Primeiramente a gente vai usar uma massa acrílica chamada de Combi Filler, que eu falo nos meus vídeos que é uma massa rápida. Não deixa de ser uma massa rápida, pessoal, porque é uma massa que não é catalisada, uma massa extremamente fina, que dá um poder de preenchimento muito bom, ela preenche muito bem os defeitos da peça, eventualmente preenche até casca de laranja no momento que você está polindo uma repintura. Então você vai aplicar a massa localizadamente, como você está vendo no vídeo aí nos escorridos, até você cobrir os escorridos por completo. Então cobriu o escorrido por completo, aplica a massa na área em torno que você acha que você vai atingir com o taco durante o lixamento, não precisa aplicar numa área muito extensa, somente na área que você sabe que você vai trabalhar de acordo com o tamanho do teu taco, com o taco que você vai estar utilizando aí. Então preencha essa área aí, uma área ao redor aí do escorrido que você tem que remover, e daí então você vai partir para o lixamento. Primeira dúvida, qual lixa que eu vou utilizar? Eu posso começar com a 1200, vou começar com a P2000, vou começar com a P3000, qual que é a lixa que a gente vai estar utilizando no início do nosso trabalho? Bom pessoal, eu recomendo que você comece com uma lixa P800, não recomendo começar com uma lixa P600 porque ela come muito a pintura, ela vai desbastar muito rápido essa área e eventualmente você não vai ter aquele controle bem criterioso para você saber se você está removendo o escorrido e não está removendo muito verniz dessa área. Então ela vai comer muito rápido e você vai remover muito verniz eventualmente dessa área para depois você acertar e preparar a peça para o polimento. Então você começa com uma P600, trabalha localizadamente essas áreas aí até você remover o escorrido. Notou que a massa saiu muito de algum ponto que está fora do escorrido? Deixa a peça secar se você está trabalhando com lixamento à base da água, limpa bem a peça se você está trabalhando com lixamento a seco, reaplica a massa nessa área para proteger essa área e continua o lixamento e o processo da remoção do escorrido. A massa vai servir como mecanismo de proteção para as áreas que não devem ser lixadas e também vai servir como controle de lixamento para você saber se você nivelou esse escorrido por completo e já pode partir para o polimento. Rodrigo, qual lixa que você está utilizando? Estou lixando a peça com lixas Norton
Modelo A275. Qual que é a vantagem dessas lixas? Eu posso trabalhar tanto o lixamento a seco quanto o lixamento à base da água. No lixamento a seco ela não empasta o produto, não vai empastar de massa, você consegue lixar tranquilamente a seco sem a lixa empastar, sem a lixa se deteriorar rapidamente. E utilizando água, você tem a vantagem de você conseguir visualizar melhor o tanto que você está removendo do material ali, o quanto do escorrido você já removeu. É muito mais fácil visualizar o defeito e saber se você está tratando corretamente, localizadamente ou não, para uma eventual correção aí no teu mecanismo de lixamento. Qual que é a lixa que eu vou utilizar depois? Uma lixa P1200, depois da P800, e depois você pode afinar mais um pouquinho com uma lixa P2000, 2500, 3000, dependendo do processo de polimento que você vai fazer nessa peça aí. Chutando que você vai trabalhar o processo do polimento padrão da repintura, você vai utilizar um disco de lã, uma boina de lã branca, composto com uma massa de em conjunto com uma massa de polir ou um composto polidor forte. Vamos finalizar então o lixamento com uma lixa P1200. Eu preferi trabalhar o lixamento à base da água com essas lixas exatamente para mim ver melhor a peça, conseguir controlar melhor o lixamento e ver o quanto eu já desbastei do escorrido, o quanto está desgastando da pintura ali e o quanto eu ainda preciso lixar. Via de regra, nivelou o escorrido, sumiu a massa rápida do escorrido, você já pode trabalhar a lixa mais fina para finalizar o processo do lixamento e partir para o polimento. Posso polir em cima da lixa P800? Não pode. Não vai conseguir remover os riscos dessa lixa. Devo lixar com a P800 até sumir a massa, até remover a massa por completo de toda a área? Não. Se restou massa rápida em outras áreas, pessoal, e você já removeu o escorrido, já nivelou ele, saiu toda a massa, o entorno, ao redor, as bordas do escorrido ali, a massa já saiu por completo, faz o processo da limpeza, inspeciona se o escorrido foi removido e parte para o lixamento com a lixa 1200, fazendo o lixamento no sentido inverso, no sentido contrário ao lixamento que você fez com a P800. Por exemplo, se você lixou na horizontal com a P800, lixa com a P1200 no sentido vertical, para remover as marcas de lixa do lixamento P800 e você conseguir visualizar que você removeu todas essas marcas por completo, para daí então partir para o polimento. Porque o que vai acontecer se você não fizer isso? Eventualmente vão ficar riscos ali que você não vai saber de onde vieram. E provavelmente eles vieram do lixamento P800 que você ainda não conseguiu refinar por completo e remover por completo no lixamento P1200. Qual que é o taco que eu vou utilizar para fazer o lixamento do escorrido? Precisa ser sempre um taco rígido, pessoal. O taco rígido utilizado nesse vídeo é um taco também da Norton, um taco de borracha bem rígido. Você tem que tomar muito cuidado com esse taco, com o ângulo dele perante a peça que você está trabalhando, então ele tem que sempre estar trabalhando no ângulo mais reto possível, mais alinhado possível com o escorrido que você está removendo. Procurar não trabalhar com ele em ângulos diferentes do ângulo da peça ali, para você não desbastar muito uma área e falhar em outras, exatamente pelo fato dele não se moldar a superfície, porque ele é um taco rígido, realmente um taco para você remover localizadamente o escorrido e não danificar as áreas ao redor ali que não devem ser lixadas. Falando um pouquinho então sobre a massa rápida aí, pessoal, novamente. Como que você vai aplicar ela? Você vai obedecer o mecanismo de uso da massa rápida que você escolheu. Nesse caso aí que a gente está utilizando aquela famosa massinha aí que vem numa bisnaguinha, o tempo de secagem dela completo é entre 20 e 30 minutos, então a partir disso você já pode fazer o lixamento tanto à base d'água quanto a seco. Você vai utilizar aí uma espátula celulóide simples para aplicação de massa, e se você precisar fazer alguma cobertura um pouco maior, passou uma demão da massa ali, notou que ela não cobriu o suficiente, precisou reaplicar, aguarda 5 a 10 minutos para você fazer uma nova demão da aplicação da massa, cobrindo os pontos que falharam ali. E você pode fazer a demão cruzada também. Aplicou em um sentido, você na segunda demão aplica em outro sentido para ter uma boa cobertura e uma boa pega ali. Pode ser massa plástica ou massa poliéster? Não recomendo, pessoal. Primeiro porque ela é um pouquinho mais difícil de você lixar, ela não preenche corretamente os espaços ali, ela é um pouco mais grossa, digamos assim, então ela não deixa um acabamento, não faz um preenchimento tão fino
um preenchimento tão profundo dos defeitos quanto faz uma massa rápida. E certamente é uma massa que vai te dar mais trabalho de você remover depois com uma lixa fina. Então não é uma massa adequada para você fazer o processo do controle de lixamento na remoção do escorrido. A massa acrílica, a massa rápida aí que vocês estão utilizando, a Combi Filler, ela não danifica a pintura, não vai queimar o verniz, não vai danificar a pintura, não vai trazer nenhum problema relacionado a isso depois na etapa do polimento e do acabamento final, tá? Não precisa se preocupar com isso. E eventualmente se você aplicou ela numa área ali que você não deveria, aplicou numa área muito extensa, calma pessoal, não se preocupe. No momento do lixamento, quando você estiver fazendo o lixamento da repintura ali para nivelar a casca de laranja e remover os outros defeitos da peça ali, que eventualmente você vai precisar lixar a peça inteira depois de remover um escorrido, para deixar ela no mesmo padrão da área que você lixou para remover o escorrido ali, você remove facilmente essa massa rápida da pintura do veículo para fazer o polimento depois. Então não se preocupe, ela não é uma massa difícil de você lixar depois. A gente falou um pouquinho do poder de cobertura dela, que é bem grande e eventualmente você vai ver até que ela cobre a casca de laranja ali, ela nivela a casca de laranja e mostra até que ponto você vai lixar a casca de laranja no momento do polimento da repintura. Tem que tomar muito cuidado com os defeitos que você tem na peça aí. Se você eventualmente tiver um olho de peixe, uma fervura, aquelas crateras que abrem bolhas ali, mais profundas, é bom você tomar cuidado com a aplicação da massa. Por quê? Porque eventualmente esses defeitos, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, especialmente nos de polimento técnico em repintura, eles não vão sair, porque eles são crateras, buracos muito profundos, então você não vai remover eles no processo do polimento. Se você aplicou a massa rápida nesses locais aí, nessas crateras que você não vai conseguir lixar o suficiente para remover, fatalmente a massa rápida ela vai ficar ali dentro e você não vai conseguir tratar isso depois. Então tem que tomar muito cuidado com a área que você está trabalhando o processo da aplicação da massa rápida para remoção do escorrido. Eventualmente acontece de ter mais de um defeito numa mesma área, então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, para fechar então, pessoal, foi feito o polimento inicial ali com a massa de polir e uma boina de lã, utilizando a políteres rotativa, só para remover os riscos ali e mostrar o acabamento para vocês, um acabamento perfeito. Nessa área localizada ali a gente conseguiu remover o escorrido perfeitamente, utilizando essa técnica da massa rápida. Então a massa rápida ela serve como um mecanismo de controle de lixamento, que vai te dar uma visão muito clara, muito melhor do que se você não utilizar, do quanto você já lixou, já desbastou do escorrido e quanto ainda tem que lixar, e vai te dar uma precisão muito grande no nivelamento do escorrido. Se você utilizar a técnica da maneira correta e utilizar o lixamento da maneira correta, como a gente já mencionou anteriormente. Então não vai ter dificuldade de polir depois, não vai ter dificuldade de fazer o acabamento depois. E para fechar, a gente fala um pouquinho sobre quando vale a pena remover o escorrido e quando não vale. Numa peça como essa aí, pessoal, que tem defeitos severos por toda a peça, escorreu em mais de uma área, escorreu na peça como um todo, pintou o capô, escorreu nele inteiro, certamente não vale a pena você fazer a utilização desse mecanismo aí para remover o escorrido. Vale muito mais a pena, é muito mais rápido e até muito mais econômico você dar o braço a torcer, refazer o processo da pintura, nivelar a peça como um todo e fazer a pintura novamente, fazer a repintura novamente, seguindo aquelas dicas que a gente já deu no começo do vídeo da correta regulagem da pistola de pintura e da correta aplicação do verniz. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo polindo, vai gastar muito material para fazer esse polimento e certamente o padrão de acabamento seria muito melhor se você reaplicasse a tinta e o verniz, refizesse o processo da pintura, do que lixar toda essa peça aí e fazer a remoção do escorrido. A trabalheira é enorme, pessoal. Vale muito a pena para casos isolados, casos em pequenas áreas aí, você consegue trabalhar bem esse processo da remoção do escorrido, porque a pintura no resto da peça ficou perfeita, ficou lisa e eventualmente teve uma ou outra falhinha ali que causou um escorrido e você, poxa, vou ter que repintar a peça inteira só por causa desse escorrido, ou só por causa dessa pequena área aqui que escorreu. Não precisa, utilizando esse mecanismo aí, certamente você vai ter um grau de sucesso bem grande aí na remoção do defeito da pintura. O escorrido é o que mais assusta o pessoal, o que mais acontece aí quando a gente está começando, e se acontecer numa área localizada, utiliza essa técnica aí e seja feliz, pessoal, e boa. Bom, já me estendi demais no vídeo aí, espero que você tenha
curtido todo o nosso bate-papo aí. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu gostei, deixa o seu joinha aí embaixo. Isso ajuda muito a gente a saber o material que a gente está produzindo corretamente, sempre buscando melhorar o conteúdo para você que está nos assistindo aí. Se você chegou agora no canal, pessoal, dá uma força aí, se inscreve se não é inscrito, ajuda a gente a crescer aí e a continuar postando novos vídeos como esse aqui e vídeos novos aí de funilaria e pintura para você que está acompanhando aí, chegando agora, tá? Deixa aqui meu muito obrigado a você que nos acompanha, você que assistiu e você que está chegando aí no canal. Meu forte abraço e até o próximo.